Nesse ano eu queria aproveitar as oportunidades de exposição que nós teremos para fazer uma série de exposições no livro de Josué. A ideia minha é de que nós cheguemos até o capítulo 11 de Josué, nessa série que nós estamos começando hoje. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias de tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de cultuar-te. Agradecemos ao Senhor por suas promessas que nos fez teu povo. Nós estamos aqui hoje diante da tua palavra, Deus, para te ouvir falar. Pedimos que o Senhor pastoreie o nosso coração, aplique a tua palavra, o teu evangelho às nossas vidas, para que saiamos daqui transformados. É a nossa oração, é o que te pedimos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Agostinho, na sua obra mais famosa, A Cidade de Deus, fala de um conflito cósmico que existe entre a cidade celeste e a cidade dos homens. Esse conflito, segundo ele, se dá entre aqueles que amam a Deus e aqueles que batalham contra Deus. E os teólogos recentemente tratam essa perspectiva de Agostinho como a jornada da igreja até o céu, que é cercado por um conflito entre o descendente da mulher e a semente da serpente. E essa abordagem de Agostinho apresenta muito bem os desafios da vida cristã. Isso significa que nosso mundo está em rebelião contra Deus. E os crentes no Senhor Jesus Cristo, como salvos, serão alvejados nele. Isso nos mostra que a vida cristã é repleta de adversários. E a narrativa do livro de Josué representa a entrada do cristão na nova vida por meio do triunfo de Cristo na cruz, em que Cristo salva-nos do pecado e do poder do diabo. E justamente são esses os nossos inimigos. Então a grande mensagem de Josué para nós hoje é de que adentrar a vida cristã não significa sermos separados das dificuldades e dos desafios. Muito pelo contrário, quando nós nos tornamos cristãos, os problemas existenciais que temos, tanto os nossos quanto da nossa sociedade, nos são melhor conhecidos. E é evidente então que adentrar a vida cristã significa ter uma percepção maior das forças que se opõem a Deus e à sua igreja. Adentrar a vida cristã significa sermos conscientemente participantes de uma guerra que é santa, uma guerra que nós lutamos contra o pecado, contra o diabo e as forças maléficas que operam no nosso mundo. Lembre-se que Josué é escrito para um povo, inicialmente o povo de Israel. As gerações futuras de israelitas, como nós sabemos, já estariam assentadas em suas terras, usufruindo as dádivas das promessas de Deus. Mas quando Josué fosse lido para o
o povo deveria se lembrar como a terra havia sido conquistada e de que estar na terra prometida não significava necessariamente o isolamento de conflitos. Josué funciona então como uma grande história da fundação da nação de Israel. E as narrativas que nós lemos da campanha militar de Josué é muito significativa, porque elas carregam verdade, e verdade de Deus. Assim, nós podemos ver que a vida cristã é repleta de lutas pessoais, de vitórias, de fracassos, de oposição e até mesmo de perseguições. Na vida cristã, nós lidamos com um mundo que desconhece a Deus e a verdade, porque nossos dias pregam que não existe verdade e há um pluralismo de ideias que diminuem a relevância da nossa fé. Ou seja, nós lidamos com problemas de uma ordem filosófica, em que o espírito desse século se opõe contra tudo que se chama Deus. Nós também lidamos com problemas da alma. A satisfação e o prazer imediato são vistos como virtudes a serem alcançadas. E a felicidade se tornou algo que é condicionada por aquilo que é material ou aquilo que nós conseguimos conquistar com o nosso trabalho. Só que basta olhar ao nosso redor e nós vamos ver que, apesar do grande salto tecnológico e científico e do conforto que a nossa sociedade tem, as coisas vão de mal a pior. Então nós vemos pessoas que conseguem ser bem-sucedidas e ao mesmo tempo são tristes e depressivas. Nós vemos pessoas que buscam satisfação pessoal em uma infinidade de coisas, inclusive na carreira profissional. Mas ainda assim são pessoas profundamente infelizes. E infelizmente, essa é uma realidade que nós como cristãos não estamos isentos. O sofrimento é algo que acompanha a nossa existência. E nós somos tentados a pensar que as soluções dos nossos problemas estão nesse mundo. Então nós começamos a buscar auxílio divino em pessoas que não conhecem a Deus. Começamos a buscar realização em coisas que são materiais e serão destruídas pelo tempo. E o fato é que nós desejamos e escolhemos uma série de ídolos que serão adorados pelo nosso coração. E por isso é tão importante nós pensarmos em uma série de exposições no livro de Josué. Porque nós precisamos nos lembrar que a guerra ainda não acabou. É muito certo de que haja ídolos nos nossos corações, nos nossos lares e na nossa sociedade é mais extravagante isso. E o desafio para a vida cristã é vencermos esses inimigos. Então eu te pergunto nessa noite, quais são os ídolos do seu coração? Ele está morando em paz junto com você, na sua casa? Ou mais, você sabe que esses ídolos existem e estão tentando dominar o seu coração? Se esse for o seu caso, a mensagem de Josué para você hoje é: isso não pode ficar assim. Os ídolos precisam ser destronados, ou do contrário, nós nos chamaremos cristãos, mas seremos infelizes e não conheceremos de fato o descanso do Senhor. O texto que nós temos diante de nós é a vocação de Josué. E a vocação de Josué nos mostra que a aliança com Deus é a aliança que nos liberta, porque é a aliança com Deus que destrona os ídolos no nosso coração. E aqui nós vamos ver 4 princípios da aliança que são ensinados no nosso texto: o reino, a promessa, a lei de Deus e a presença pactual. Então esse é o tema do nosso sermão dessa noite, a aliança que liberta. A primeira coisa, ou o primeiro princípio da aliança de Deus que nós vemos é o reino, que é mostrado nos versículos 1 e 4. Aqui nós temos registrado diante de nós 2 elementos centrais do reino de Deus. Primeiramente, nós temos apresentado no versículo 1 Josué, a figura que representa o agente do reino. Josué, assim como Moisés, é um instrumento nas mãos de Deus para cumprir a vontade de Deus. Além do elemento humano, que é o agente do reino, no versículo 4, o texto também nos apresenta o elemento cósmico, que diz respeito ao espaço de administração de Deus. Nós bem sabemos que o Senhor rege sobre todo o universo, por isso Deus diz pela boca de Isaías: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Mas quando o texto nos apresenta os limites da terra prometida, nós vemos a representação simbólica do que é o reino de Deus. Porque a terra prometida funcionaria como um tipo de palácio real, onde a presença de Deus habitaria junto ao povo. Então nós vamos conhecer nessa noite quem é o agente do reino e
onde é o palácio que Deus habitaria. Nós temos diante de nós um período de transição na história de Israel. O texto diz que Moisés, servo do Senhor, havia morrido, porque o Senhor o tomou para si. Moisés era o maior líder da história dos hebreus, e tanto a geração que sai do Egito, quanto essa que adentrará na terra prometida, havia visto os poderosos feitos de Deus pela mão de Moisés. Moisés foi um líder muito bem sucedido e muito temido. Agora o desafio para Josué é assumir o posto do seu antigo mestre. O que pode ser um tanto amedrontador, porque ele haveria de suceder simplesmente o maior líder da história dos hebreus até então. Mas Josué, nós sabemos que ele foi preparado para esse momento. Ele foi escolhido por Deus e reconhecido por Moisés como aquele que faria Israel entrar em Canaã. Eu quero recordar aos irmãos de que a primeira vez que Josué aparece no registro bíblico, ele foi usado por Deus como um líder militar. Naquela ocasião, enquanto o povo peregrinava pelo deserto em Refidim, os amalequitas repentinamente atacam Israel. Então Moisés convoca Josué e ordena a ele que selecionasse um grupo de homens para sair à batalha contra os amalequitas. E sabemos que enquanto Moisés sobe a um monte e ergue o bordão de Deus acima, Josué está embaixo pelejando contra os seus adversários. E o texto de Êxodo, capítulo 17, diz que Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Ele havia vencido a sua primeira batalha como capitão dos exércitos de Israel. Além disso, Josué, assim como Moisés, conhecia o que era estar diante de Deus. Quando Moisés retorna ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o texto nos diz que Moisés se levanta juntamente com Josué para ir ao monte de Deus. Ele não sobe ao monte, mas ele é aquele que fica mais próximo da manifestação gloriosa de Deus a Moisés. E ali Moisés chama ele de meu servo. Josué é um daqueles 12 espias que foram enviados por Moisés à terra de Canaã para observá-la. Enquanto 10 dos espias, assombrados pelo que viram, desacreditam na promessa de Deus de que ele entregaria a terra prometida nas mãos de Israel, Josué e Calebe dizem: o Senhor é conosco e ele nos dará a terra. E no fim nós sabemos que a incredulidade de Israel fez com que aquela geração que sai do Egito morresse. E dos que saem do Egito, apenas Josué e Calebe iriam ver a terra prometida. Josué teve fé na promessa e ele confiou em Deus. Por isso ele é escolhido por Deus como aquele que sucederia a Moisés após a sua morte. E quando Moisés morre, o texto de Deuteronômio nos diz que o espírito de sabedoria estava sobre Josué. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus para que pudesse realizar aquela tarefa para a qual ele foi escolhido. Josué tem diante dele a terra da promessa e ele tinha sido preparado para esse momento. E segundo o que nós lemos, a terra da promessa possui limites. Não era qualquer terra além do Jordão, mas era a terra que havia sido peregrinada pelos antepassados de Israel. Conforme o nosso texto nos diz no versículo 4, essa era a terra desde o deserto do Neguebe, ao sul, até ao Líbano, ao norte. Ela se estendia desde o grande rio Eufrates, a leste, até ao mar Mediterrâneo, a oeste. E o texto diz que essa era a terra que habitava o poderoso povo hitita. Os estudiosos nos mostram que essa era uma região extremamente disputada. A terra de Canaã é uma região que foi considerada como o centro geográfico e teológico do mundo antigo. Isso porque ela ficava entre o cruzamento de várias rotas comerciais importantes da antiguidade. A leste você tinha o Egito, o reino mais poderoso daquela época. A oeste estava a Mesopotâmia, a terra dos caldeus, e de onde nós sabemos que saiu alguns dos maiores e mais poderosos impérios dos tempos antigos. Ao norte nós temos os fenícios e ao sul os árabes. Os historiadores nos mostram que durante o período da entrada na Terra Prometida, 3 reinos dominavam o cenário político internacional: o Egito, os hititas, e ali havia também um império chamado Urriano, de maneira que a terra de Canaã funcionava como um tipo de ponto de equilíbrio que mantinha esse povo afastado entre si. Ao passo que você tem esses 3 grandes poderes políticos atuando, a terra de Canaã se tornou muito atrativa para povos menores que viviam debaixo da suzerania desses reis.
E mais especificamente aqui nós temos o domínio egípcio. Alguns desses povos nós vamos conhecer à medida que nos expor Josué. Então aqui nós temos o homem, Josué, que é o agente do reino. Nós temos também a missão, que é conquistar a terra de Canaã. Não seria uma tarefa fácil, mas essa é a terra da promessa de Deus. O líder havia sido escolhido e Deus determina por onde o povo deveria caminhar. A terra à frente de Israel é representação simbólica do reino de Deus e onde ele moraria junto com o seu povo. É por isso que Deus especifica com detalhes os limites da campanha militar. Ele vocaciona o capitão, ele diz qual que é a terra e ele mostra os limites geográficos dela. E com isso nós aprendemos que quando Deus chama, ele esclarece o que deve ser feito e por quem deve ser feito. O que vale para a vida cristã. Porque é Deus quem nos chama. É Ele quem estabelece os limites nos quais nós devemos andar. E é Ele quem nos sustenta ao longo dessa jornada. E com isso nós aprendemos não ir além daquilo que Deus determinou. Isso se trata de um grande exercício de contentamento no Senhor. Porque entendemos que Jesus Cristo é suficiente para nós. O grande adversário de nosso coração, então, é não entendermos isso. Quando não entendemos os limites da vontade de Deus para nós e o contentamento, é como se disséssemos a Deus que Ele não é suficiente, que Ele não bastasse. E isso é pecado e é condenado pelo Senhor. Porque começamos a pensar que quem determina o que é melhor para nós somos nós mesmos e não Deus. Então esse é o primeiro elemento da aliança, o reino. O segundo elemento da aliança que eu queria destacar aqui é a promessa. Nos versículos 2, 3 e 6 nós podemos ver isso. A promessa é o elemento formal mais importante do pacto ou da aliança. Porque nós entendemos que é na promessa que é formalizada a oferta de fé no Senhor Jesus Cristo. De maneira que as promessas sempre apontam para o seu cumprimento no Senhor Jesus. Porque a promessa exige que haja uma fé em algo que ainda não se cumpriu, mas que ao mesmo tempo nós confiamos nela, porque nós confiamos em quem nos fez a promessa, e nesse caso é o próprio Deus. Então a promessa é esse fundamento de um relacionamento de aliança. E é curioso que Deus já havia se aliançado com Israel lá no Monte Sinai. Mas olhando a estrutura do nosso texto, nós percebemos que há uma aliança sendo feita aqui, ou reafirmada a Josué. Deus está chamando Josué e apresentando quais eram os termos da aliança para ele. Porque como líder, ele deveria guiar o povo dentro dos termos da aliança de Deus. Olha só o versículo 2. Deus diz a Josué que ele deveria atravessar o Jordão para a terra que ele tem dado aos filhos de Israel. Aqui Deus mostra que a terra de Canaã é uma dádiva de Deus a Israel. Canaã é a terra que mana leite e mel, como nós lemos num texto anteriormente. É a terra que, apesar do medo daqueles 10 espias em relação aos povos que ali habitavam, nem eles poderiam negar que ela manava leite e mel, assim como não puderam negar. E a terra não se trata de uma propriedade privada que é vendida ou dada para Israel, porque a terra pertence a Deus. Só que Deus prometeu que iria conquistar a terra e dá-la ao povo. Por isso a terra de Canaã possui um valor simbólico. A terra demonstrava o cuidado de Deus com o povo. Ela representava o descanso almejado para a alma. A terra daria segurança, porque o próprio Deus garantia isso. E como uma terra que mana leite e mel, ela daria fartura e abundância para que o povo pudesse ser suprido e próspero caminhando ali. Canaã é a promessa da aliança. Isso significa que nesse acordo que foi feito entre Deus e Israel, a terra era a parte de responsabilidade do Senhor. A terra então era um elemento importantíssimo. Michael Horton, em seu livro Deus da Promessa, observa que as alianças do Antigo Oriente Próximo nos dão um tipo de modelo que nos permitem entender o contexto que a aliança de Deus com Israel estava. Suponhamos que um povo forte invadisse um pequeno grupo de vilarejos. Esses vilarejos poderiam recorrer a um rei mais forte, como, por exemplo, um rei hitita. Eles poderiam pedir a ele a proteção. Ao fazer isso, o povo usufruía de uma bênção que era a proteção da terra.
Então, um acordo era feito em que se estabelecia direitos e deveres. E aquele rei soberano guerreava pelo povo menor. No caso de Josué, nós vemos algo que vai além. Deus estava devolvendo a terra da peregrinação dos israelitas, que havia sido tomada por diversos povos estrangeiros. E era a terra de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí o nosso texto nos dá algumas informações interessantes. Primeiro, a promessa feita a Moisés ainda vigorava. O fato de Moisés ter morrido não anulava a promessa feita por Deus. Aliás, o mesmo valor que a promessa da terra teve para Moisés, haveria de ter também para Josué. Porque Deus é leal naquilo que Ele promete. Porque Deus não é homem para que vá mentir, como nos diz Moisés em Números. Ele promete e Ele cumpre. A promessa permanece porque ela repousa sobre o caráter imutável de quem Deus é. A promessa da terra não era uma promessa qualquer, porque ela é uma promessa feita aos patriarcas. E Deus reafirma ela a Moisés, e agora Ele está confirmando ela a Josué. Se lembra que quando Deus chama Abraão, Ele o diz, vá para uma terra que eu te mostrarei? Deus não havia apenas mandado Abraão ir morar lá ou peregrinar lá. A promessa feita a Abraão era maior do que isso. Quando Abraão chega em Canaã, Deus diz a ele, eu darei a ti e a tua descendência essa terra. Aqui nós podemos então entender melhor qual que é o valor do momento que Josué e Israel estão vivendo. Josué está no prelúdio do cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que ele daria aos seus descendentes uma terra que mana leite e mel. Graham Goldsworthy, um importante teólogo bíblico, diz que a promessa a Abraão é a base pela qual todos os eventos históricos dele até o reinado de Davi acontecem. Então, entrar em Canaã é um momento climático para o israelita. Isso significa que a promessa de Deus a Abraão é o plano de salvação que é cumprido na entrada da terra prometida. Então, olha só o que está acontecendo. Qual que é a maior expectativa dos cristãos nesse momento? Ou pelo menos o que biblicamente deveria ser. Nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus Cristo, que nos fará entrar em nova terra e em novos céus. É a nossa expectativa final, é a nossa busca pelo paraíso e que traz realização imensurável para a nossa alma. É aquilo que tem que fazer a gente levantar todos os dias, porque nós sabemos que ao findar da nossa vida, nós nos encontraremos com Cristo e a vida eterna na Canaã celestial. E é isso que está acontecendo diante dos olhos de Josué. A entrada no paraíso é anunciada por Deus. A promessa da terra feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, e que Moisés e ele agora eram participantes, vai ser cumprida. Porque Deus vai guerrear pelo povo e entregar a terra da promessa nas suas mãos. Quando Deus confirma suas promessas a Josué, ele exercita sua fé no plano de salvação, porque entrar em Canaã é algo que é assegurado por ele. A promessa de Deus a Josué exige uma resposta dupla da parte dele. Ele precisa reagir com fé, crendo na promessa, mas ao mesmo tempo ele precisa responder com a ação. Deus prometeu que venceria seus inimigos, mas Josué e o povo é participante da campanha militar que eles têm à frente. E é isso que acontece conosco diante da oferta do Evangelho. A pregação da palavra nos apresenta a promessa de salvação em Jesus Cristo. E nós respondemos duplamente a ela. Nós precisamos ter fé no Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo, um princípio ativo é colocado pelo Espírito Santo no nosso coração. Por isso o apóstolo Tiago vai nos dizer que a fé sem obras é morta. O Evangelho é um chamado para a ação. E isso significa que nós temos responsabilidades na jornada com Deus. Entrar na vida cristã é um chamado para guerrearmos contra as forças espirituais do mal, como nos diz Paulo falando aos Efésios. É uma guerra contra o pecado e a idolatria dos nossos tempos. O terceiro elemento aqui, então, da aliança de Deus é a lei, como a gente pode ver nos versículos 7 e 8. Talvez seja um dos trechos mais conhecidos do livro de Josué. Como eu disse, aqui nós temos uma estrutura aliancista no nosso texto. Em uma aliança, como eu já mencionei, um soberano concede bênçãos da sua proteção, mas ele também estabelece exigências. No caso de Israel, quando Deus livra o povo da opressão dos egípcios, ele estabelece uma aliança
e exige fidelidade. Ele exige obediência do povo. Isso significa que a relação entre Deus e Israel é contratual. Há um contrato que determina benefícios, mas que também exige deveres. E o objeto do contrato aqui, como nós já vimos, um deles é a terra. Se nós retornarmos um pouquinho em Deuteronômio, nós veremos que Moisés faz alguns discursos reforçando a Israel a necessidade de obedecer à lei. Então, se você ler o texto de Deuteronômio, você vai ter vários capítulos lá dizendo as leis acerca dos primogênitos do gado, os deveres dos juízes, a lei acerca dos servos, as leis acerca da guerra, a eleição e os deveres de um rei, por aí vai. São várias cláusulas contratuais que Deus estabelece na sua aliança. Só que quando nós chegamos no capítulo 27 e 28 de Deuteronômio, nós temos uma grande seção que diz as bênçãos decorrentes da obediência e o castigo da desobediência. É feito um fechamento no livro da aliança com várias cláusulas que Deus exige obediência de Israel. E Deus diz a Israel: no dia que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levante grandes pedras e escreva nelas a minha lei, então entrarás na terra. E Deus continua e diz: obedecerás à voz do Senhor e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que te ordeno. Isso é muito importante porque Josué seria o responsável por lembrar o povo que Israel deveria entrar na terra e viver conforme a lei de Deus. É uma lei para a vida, e Deus, como o Senhor pactual, determina como o seu povo deve viver, no que ele deve crer e como ele deve reagir. E Deus diz no versículo 7 de Josué, para que ele fosse forte e corajoso, para cumprir a lei de Moisés. Isso fala do papel de Josué como líder da nação. De certa maneira, Deus está dizendo para Josué que ele só conseguiria cumprir a sua tarefa de conquistar a terra prometida se ele cumprisse a vontade de Deus. E a vontade de Deus é aquilo que abençoaria Josué a ser forte e a ser corajoso. Olha só o restante do versículo 7. Deus diz para Josué não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que ele fosse bem-sucedido por onde ele andasse. Isso nos diz respeito a padrões que a lei de Deus nos dá para seguirmos. Josué deveria caminhar conforme a lei de Deus. Ele não deveria seguir sua campanha torta e à direita, esquecendo Deus, esperando que Deus o abençoasse. Deus faz questão de deixar claro para Josué que a sua jornada só seria bem-sucedida em decorrência da sua obediência ao Senhor. Deus estava mostrando a Josué que a sua vontade tem que ser normativa para a vida do povo de Deus. Deus é santíssimo, e para que o povo possa usufruir de um relacionamento consigo, deve ser nos termos que Deus determinou. Uma observação sobre isso é de que a palavra que é usada aqui no nosso texto, onde Deus diz a Josué para não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, é a mesma palavra que é usada em algumas situações de queda. Uma dessas vezes, foi usada no deserto. Isso aconteceu quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber os mandamentos do Senhor e todas aquelas ordenanças sobre culto. E Êxodo 32 nos diz que o povo, vendo que Moisés demorava em descer do monte, pedem a Arão para que faça deuses para eles. E o curioso é que o povo diz assim a Arão: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Ou seja, o que acontece aqui é o seguinte: a primeira geração de Israel que sai do Egito, e são os pais dessa geração que vai entrar com Josué, caiu. E o pecado do povo é esse: Israel queria avançar e entrar na terra prometida, mas sem a presença do Senhor. Já viu isso? Desejar usufruir das bênçãos de Deus, mas sem a presença do Senhor? Isso não é muito diferente dos nossos dias. E aqui é como se Deus estivesse alertando Josué: seja forte, Josué, seja corajoso, porque os pais dessa geração quiseram entrar em Canaã sem a minha presença, e isso eu não tolero, Josué. Por isso Josué deveria seguir a lei e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para que ele não caísse. O versículo 8 traz algo muito importante, porque ele chama as ordenanças do Senhor dadas a Moisés de livro da lei. E Deus então dá 3 ordens a Josué. A primeira delas é que ele não deveria cessar de falar do livro da lei.
No hebraico, essa frase soa como: não afaste o livro da lei da sua boca. Aqui Deus está especificando instruções pessoais que Josué, como líder, deveria seguir. O que se espera de um servo do Senhor é que a palavra de Deus esteja na sua boca. O espírito de sabedoria estava sobre Josué, e a sua resposta deveria ser a resposta que vem de Deus. As ordens dele deveriam ser as ordens que vêm de Deus, porque Deus já revelou tudo na sua palavra. Josué não deveria falar por si mesmo, porque quando surgissem situações que coubessem um posicionamento dele, o que ele deveria falar é: assim diz o Senhor na sua palavra. E nisso nós temos um aspecto de constância, ou seja, Josué deveria continuamente falar da lei de Deus. Ele deveria proclamá-la para que o povo fosse pastoreado pela palavra do Senhor. Josué, como um agente do reino, de certa maneira cumpre parcialmente aquela promessa que ele levantaria do meio do povo um profeta semelhante a Moisés. Porque assim como Moisés e como outros profetas, ele deveria zelar para que o povo cumprisse a lei, e assim ele falaria pelo Senhor. A segunda ordem de Deus a Josué é meditar no livro da lei dia e noite. Ele não deveria apenas falar para o povo. Quando Deus diz a ele para meditar, no texto a palavra meditar tem um sentido de murmurar, ou falar de maneira que seja audível para si. Ou seja, a lei do Senhor deveria ser conhecida por ele, e ela deveria pastorear o seu próprio coração, porque é a palavra de Deus que sustentaria o seu coração nos momentos de dúvida e de temor. É ela que o consolaria e traria alegria para a sua vida. O Salmo 119, no verso 98, diz: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. É a lei de Deus no coração de Josué que daria condições a ele para enfrentar seus adversários. Não que os méritos estivessem na força dele, porque não estão, mas a palavra de Deus o daria sabedoria prática para vencer seus inimigos. Por isso Josué deveria todos os dias da sua vida meditar e ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, ele estaria ouvindo a voz de Deus, e ele jamais seria confundido. E por fim nós temos ainda o versículo 8, Deus ordenando a Josué que ele faça segundo tudo quanto está escrito na lei. A lei mosaica é muito complexa, ela é cheia de minúcias, maneiras de tratar determinadas situações e várias orientações para o culto. Ou seja, ela é muito pormenorizada. E Josué deveria ter um compromisso pessoal para fazer com que tudo escrito nela fosse cumprido. Entrar em Canaã sem entendimento de que a vida deve ser diferente e padronizada pela palavra de Deus levaria o povo à ruína, assim como muitas vezes levou. Isso protegeria o povo de seguir padrões de vida estranhos, porque claramente Deus revela na sua palavra a forma como o seu povo deve viver, crer e agir. Como nos diz os nossos símbolos de fé, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. As promessas feitas por Deus, além de gerar fé em Josué, precisa criar nele um senso de obediência. E a obediência não é algo que a gente faz nominalmente, da boca para fora. Ela deve ser feita e começar no coração. O Salmo 119 diz algo que explica muito bem isso. Eu induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. O princípio é de que o nosso coração precisa ser pastoreado pela palavra de Deus sempre. Calvino, nas Institutas, diz que nosso coração é eternamente uma fábrica de ídolos. Com isso, ele queria dizer que o nosso coração está constantemente sendo seduzido pelos ídolos. Então, meus irmãos, se você dia a dia não poda as ervas daninhas que nascem no seu coração com a palavra de Deus, é muito provável que haja coisas velhas e grandes e duras no seu coração que precisam ser tratadas. E elas só serão tratadas dizendo e ouvindo a palavra de Deus. O último princípio, o quarto princípio da aliança aqui, é a presença pactual de Deus que ele oferece. Versículos 5, 6 e 9. Aqui Deus resolve fortalecer o ânimo de Josué, seu servo. A tarefa que ele tem na sua frente poderia ser vista como quase impossível para ele. Mas Deus diz a Josué: seja forte e seja corajoso. É interessante que quando nós estamos com medo, é justamente força e coragem que nos falta.
Porque quando surgem as dificuldades e adversários nas nossas vidas, força e coragem é aquilo que nós não temos, mas ao mesmo tempo é aquilo que nós mais precisamos. E o Evangelho é irônico com a nossa perspectiva sobre nós mesmos, porque o mundo inteiro está dizendo: a força está com você, solte o seu leão interior, ou os seus sonhos só precisam de você. É só você colocar no Google frases motivacionais e você vai ter então uma enxurrada de frases desse tipo. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, as coisas não são assim. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós descobrimos que quando somos fracos, é que nós somos fortes. E que Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E o próprio Deus diz: porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça do Evangelho está em entendermos que não somos nós que vencemos os nossos inimigos, mas sim Cristo. E isso é libertador no sentido que nos faz nos sujeitarmos ao senhorio de Cristo. Porque deve ser Cristo quem dita a vontade para nossas vidas. Isso significa que a vida cristã é tremendamente instrutiva, porque todas as realidades que estão contidas na vida cristã, elas são orientadas pelo poder do Espírito Santo na palavra de Deus e que habita no nosso coração. E é isso que Deus está fazendo e falando a Josué. Não se trata apenas de animar Josué, Deus está instruindo ele e corrigindo possíveis ídolos do seu coração. A força e a coragem que nós precisamos não está em nós. Ela está na presença do Deus que assegura suas promessas. Ela está no transcendente. E por isso o Evangelho é loucura para o mundo. Quando nós lemos o versículo 5, Deus mostra a Josué que a terra será conquistada porque ele habita no meio do povo. Todos os inimigos que Israel tinha diante de si seriam vencidos como que por um sopro, porque o Senhor de toda a criação havia ordenado e ele haveria de guerrear pelo povo. No fim das contas, nós entendemos que o mais importante para Josué e para o povo não é a terra, o que poderia ser até um ídolo no coração deles. Mas o mais importante para o povo é a presença de Deus morando no seu meio. A essência do relacionamento de aliança é ter a habitação e a presença de Deus. Lembre-se que a entrada na terra prometida era um momento climático no cumprimento das promessas a Abraão. Além de prometer a terra, Deus falou a Abraão que ele seria o seu Deus e da sua descendência, e o povo é propriedade dele. Então, o sucesso da campanha militar de Israel não dependia das forças deles, dos seus braços, das suas espadas, das suas lanças ou dos seus escudos. Israel deveria participar da guerra santa de Deus, mas o resultado final não dependia do povo. Por exemplo, a gente vai ver mais à frente que quando Israel transgrediu as determinações do Senhor na batalha de Ai, a presença de Deus não foi com o povo em batalha. E o resultado, como nós vemos, é o fracasso. Por quê? Porque a presença de Deus não estava com o povo. Imagine só Josué, agora era general dos exércitos de Israel. Ele precisava saber da exclusividade de Deus. E é isso que o Senhor está instruindo ele. Ir à batalha sem a presença de Deus é resultado de fracasso declarado. E aqui deixa eu abrir um parênteses. Apesar de Deus dizer a Josué que ele faria o povo entrar na terra, aqui nós entendemos que é Deus guerreando pelo povo que garante a conquista de Canaã. Quando Deus diz no versículo 6, tu farás este povo herdar a terra, é muito importante que nós entendamos corretamente o que Deus está dizendo. O verbo usado por Josué em nosso texto está em um tronco do hebraico chamado rifil. E os verbos do rifil possuem uma característica interessante, porque esses verbos indicam a presença de dois sujeitos que realizam uma ação dentro de uma narrativa. Um é o sujeito indireto da ação, é aquele que causa a ação. O outro é o sujeito da ação, ou seja, ele é um instrumento. Por isso, no hebraico, esse tronco verbal é chamado de causativo, porque aquele quem realmente está atuando está causando a ação a partir de algum instrumento. E Deus então usa Josué como instrumento da sua ação. Afinal, Josué é o agente do reino, é ele quem é escolhido para tomar Canaã. Então o texto encerra no verso 9 com Deus repetindo a promessa de que ele estaria com Josué por onde quer que ele andasse. O Senhor oferece a Josué a bênção da sua presença e que acompanharia ele. Jamais Deus se apartaria dele.
ele não abandonaria. E isso é muito representativo dentro da vida cristã. A maior herança de uma vida com Deus não é propriedades, não é bens. A maior herança de uma vida com Deus é a habitação dele conosco, em que ele promete ser o nosso Deus e nós o seu povo. E nós sabemos que a habitação de Deus conosco acontece por meio do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que mora em cada crente que transforma o seu interior. É Ele quem oferece ao nosso coração o Senhor Jesus Cristo. E Ele é a garantia da vida eterna. Paulo vai chamar o Espírito Santo de selo e penhor, porque o selo e o penhor garantem que Cristo voltará para nos buscar. Então nós temos aí 4 princípios da aliança: o reino, a promessa, a lei e a presença pactual. Eu queria concluir mostrando alguns ídolos do nosso coração que precisam ser vencidos e a maneira como isso acontece. O primeiro deles é a insatisfação. A insatisfação é um grande ídolo que tem sido louvado nos nossos dias. O escritor e poeta Oscar Wilde disse que a insatisfação é o primeiro passo para o progresso de qualquer pessoa. E a nossa sociedade usa esse tipo de frase para incentivar o consumo e a confiança em si mesmo. E isso resulta num desejo descabido por mais e mais e mais e mais. O problema da insatisfação é que a alma humana não é satisfeita com qualquer coisa. E a insatisfação é enganosa, porque no inferno os ímpios serão eternamente insatisfeitos. A insatisfação não terá fim. Só a eternidade pode satisfazer a nossa alma. A insatisfação nos torna pessoas raivosas e duras com aqueles que estão no nosso redor. Quando nós estamos insatisfeitos, nós afastamos as pessoas próximas a nós e nós acabamos não sendo misericordiosos. A insatisfação é demoníaca e não procede de Deus. Judas, em sua epístola, adverte que os ímpios são murmuradores e descontentes. Além disso, a insatisfação nos seduz a ponto de mudar os nossos princípios, porque nós queremos determinadas coisas e elas nos fazem pensar que não importam os meios para que nós consigamos conquistá-las. Ela nos seduz a sacrificarmos tempo com a família. Ela nos seduz a sacrificarmos o cuidado com a nossa saúde. Ela nos seduz a sacrificar o sono e o descanso, que são coisas básicas. E no fim a insatisfação nos seduz a sacrificar a nossa vida com Deus, porque queremos mais e mais e mais. Então, como vencemos a insatisfação? A Bíblia nos diz que a insatisfação só pode ser vencida com o contentamento. O escritor de Hebreus cita Josué e instrui a igreja dizendo, Hebreus capítulo 3, verso 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Se nós temos todas as coisas em Deus, não há por que nós sermos insatisfeitos. São as promessas de Deus que podem nos tornar pessoas contentes, porque o contrário disso é a cobiça, e a cobiça é um ídolo, e essa é a raiz da insatisfação. A cobiça por coisas que não deveriam ser colocadas diante dos nossos olhos. O segundo ídolo que eu queria destacar aqui é a comodidade. A vida cristã é uma vida de fé prática. Nós não podemos descansar com o pecado batendo na porta do nosso coração e fazendo morada dentro dele. O autor de Eclesiastes diz que quem somente observa nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Nós precisamos hoje, imediatamente, tomar uma decisão de lutar contra o pecado e fazer a vontade de Deus. E isso só vai acontecer se nós nos alimentarmos da palavra do Senhor. Por isso nós precisamos diariamente ir a Deus em sua palavra e em oração. Os ídolos do nosso coração só podem ser destruídos pela aplicação da palavra de Deus. Nós não podemos ter 2 padrões que nos motivam. Por isso Jesus nos alerta que nós não podemos ter 2 senhores. E normalmente é a comodidade que nos faz ignorar isso. Porque a comodidade torna outros ídolos nos nossos corações mais aceitáveis. A comodidade nos faz pensar que nós não precisamos agir. E aí nós tratamos os nossos ídolos como bichos de estimação, a ponto de muitas vezes nós nos justificarmos dos nossos pecados. O pecado nos faz não admitir que podemos estar errados. E assim nós começamos a ser orgulhosos. Um abismo chama outro abismo. E assim nós acomodamos no erro. E o texto de Josué é muito prático nesse sentido, porque ele nos instrui a falar da palavra de Deus, a meditar nela
e agirmos conforme ela nos diz. E o último ídolo que eu queria destacar aqui é o ídolo da autonomia. De certa maneira, a coisa que nós mais queremos é ser autônomos. Quantas vezes nós já não falamos ou pensamos, não quero o patrão, eu quero ser o dono do meu próprio nariz. Muitas pessoas querem mandar, mas não querem ser lideradas. Porque a autonomia nos induz a pensar que nós somos independentes. A autonomia é o ídolo que quer tomar o lugar do senhorio de Cristo no nosso coração. Na nossa vida cristã, o ídolo da autonomia nos leva a acreditar que nós precisamos de métodos e fórmulas para ser bem-sucedidos e felizes nessa vida com as coisas que aqui fazemos. Então, a autonomia nos leva ao pragmatismo. A autonomia nos faz pensar que os adversários da vida cristã é uma questão de comportamento. No fim, a solução para os problemas que a autonomia nos oferece somos nós mesmos. E assim nós nos tornamos individualistas. Nós valorizamos menos a ajuda de pessoas e nós nos isolamos. Só que o texto que acabamos de expor mostra justamente o contrário. É a habitação de Deus que nos garante sucesso. Isso significa que a autonomia só é vencida quando nós entendemos a nossa dependência de Deus. E isso é promovido pela habitação do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo destrói o poder do pecado. Então, nossos desvios não são questões de comportamento, é uma questão da alma, que só o Espírito Santo pode tratar através da palavra de Deus. A vida com Deus é o melhor remédio para as nossas angústias, porque é o Espírito Santo quem produz fruto. E no fruto do Espírito nós temos alegria, nós temos amor, nós temos domínio próprio, nós temos mansidão, nós temos paz e nós temos bondade. Que a partir da nossa meditação hoje, cada um de nós façamos guerra contra os nossos ídolos. Eu citei 3 aqui. Mas quais serão os ídolos que habitam no nosso coração e aqueles que só você conhece? Nem os que estão na sua casa sabem que eles existem. Faça guerra contra esses ídolos. A aliança, a palavra e o Espírito Santo nos dão as ferramentas necessárias para isso. A Deus seja toda a glória. Vamos orar.